Então vamos lá. Ok para vocês aí? Me dá um retorno, por favor. Para Ok. mim aqui Então, tá ótimo. bom. Então, irmãos, a intenção hoje, neste momento de culto, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14 até o 21, nós falarmos a respeito da revelação da glória e da supremacia de Cristo contra os demônios. Então, quero convidar você a fazer a leitura do texto comigo. Acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. Eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Vamos ter mais uma palavra de oração nesse momento, por favor? Ó Deus, diante da leitura da tua palavra, diante da tua presença, diante do teu Santo Espírito, eu oro mais uma vez com meus irmãos, com todos os que nos assistem, para clamar a ti pelo privilégio de compreender a tua palavra, de assimilar os teus ensinamentos. Que o teu Espírito atue na minha vida, na vida de cada um que me assiste agora, que participa deste culto, de modo que todos nós sejamos impactados pela mensagem verdadeira do Evangelho. Que o teu Espírito promova mudança em cada um de nós e que a tua igreja, espalhada na face da terra, seja edificada a partir da pregação do Evangelho e da atuação do teu Espírito nas nossas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar para a nossa meditação é os dilemas da vida cristã que o texto que nós acabamos de ler apresenta. Eu quero que você perceba que interessante é essa narrativa do capítulo 17 que o evangelista Mateus faz. Preste atenção que nos versículos iniciais, Mateus vai apresentar alguns discípulos, especificamente 3 deles, tendo uma experiência sobrenatural maravilhosa, fantástica, na presença do Filho e na presença também do Pai. E não somente na presença deles, mas também na presença de Moisés e de Elias. Se você voltar comigo, lá no versículo 2, por exemplo, do capítulo 17 de Mateus, veja o que o evangelista registrou aqui. Aliás, no capítulo 1, ou melhor, do verso 1, Mateus diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte.
e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Bom, então veja que experiência maravilhosa. Eles estavam com Jesus e perceberam a transfiguração de Jesus como um lampejo, né? Como uma fagulha da glória que Jesus tinha desde a eternidade e também que terá quando voltar para buscar a sua igreja, para nos redimir. Entretanto, esse mesmo capítulo, por outro lado, apresenta uma situação conflituosa e que, em relação aos demais discípulos que não estavam presentes com Jesus, foi uma experiência assim, desafiadora e frustrante. Eu quero que você perceba a situação em que os demais discípulos estavam envolvidos. Eu quero que você vá comigo até o versículo 16, nesse momento, do capítulo 17. Quero que você olhe para ele, para você perceber a complexidade e a seriedade daquele episódio, daquele evento. O versículo 16 diz assim: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Veja, esse trecho aqui está falando a respeito de um pai, um chefe de família que tinha um problema, e esse problema já estava nas últimas consequências, e esse problema tinha uma causa, e a causa desse problema, especificamente relatado por Mateus, era demoníaca. E veja que esse chefe de família busca socorro, esse chefe de família busca ajuda, e ele vai justamente àquelas pessoas que ele supunha que poderiam ajudá-lo a resolver a sua causa. Só que, lamentavelmente, os discípulos de Jesus, naquela ocasião, não puderam. Não puderam resolver o problema daquele pai. E eu fico imaginando o quão frustrante deve ter sido. Em primeiro lugar, para o próprio pai, que procurou ajuda. Se fosse hoje, esse pai talvez teria procurado ajuda na igreja. Talvez essa família teria hoje entrado no nosso templo e procurado ali os oficiais, aquelas pessoas mais próximas ali da porta, né? Talvez alguém conhecido ali, um membro da igreja, e tivesse pedindo ajuda. Foi mais ou menos isso que aquele pai fez em relação aos discípulos de Jesus. Mas veja também que situação frustrante para os próprios discípulos de Jesus. Eles não puderam acudir àquela família. A pergunta que a gente deve, então, fazer será, então, que estava tudo perdido? Será que porque os discípulos não puderam resolver o problema daquela família, mas ninguém poderia? Será que não havia uma outra esperança para aquele menino, para aquele filho, para aquele pai? A Bíblia diz que há uma esperança para nós. Deus, em sua infinita misericórdia, por causa do seu amor, ele providenciou o próprio Filho, o próprio Senhor Jesus Cristo. E a providência de Deus, os cuidados de Deus para conosco, já foram anunciados desde as páginas do Antigo Testamento, com o intuito de nos dar segurança, com o intuito de nos trazer esperança, de nos trazer fortalecimento e evitar que vivamos desesperados. Eu quero que você abra, por exemplo, a sua Bíblia no Salmo 122. É um salmo bastante conhecido. E eu quero que você perceba de onde vem o meu socorro. De onde vem o seu socorro. Vamos até ele. Salmo 122, um salmo maravilhoso. A palavra de Deus vai dizer aqui, olha, eu imagino que você já conheça esse salmo.
Estou abrindo junto com você. Salmo 122, a palavra de Deus diz. Aliás, irmãos, é o Salmo 121. Por favor, corrijam aí. Salmo 121. A palavra do Senhor diz: elevo os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Veja que o salmista faz uma pergunta retórica, porque ele próprio já tem a resposta. A intenção do salmista nesta ocasião é fazer com que reflitamos, é fazer com que procuramos realmente o nosso socorro, é fazer com que olhemos para aquele que pode nos ajudar no momento da angústia. A palavra de Deus, então, responde, o salmista responde a sua própria pergunta no versículo 2, e ele declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é a gente saber que ainda que os homens se mostrem ineficazes, ainda que por algum motivo, qualquer que seja, a gente não obtenha daquelas pessoas que a gente mais espera, a gente não obtenha o auxílio na hora da adversidade, que coisa maravilhosa é a gente saber que Deus não falha, que Deus não é ineficaz e que Ele já providenciou a nossa ajuda, o nosso auxílio, o nosso socorro. Aliás, Ele próprio é a nossa ajuda. Ele próprio é o nosso socorro. Então, quando a gente volta para o Evangelho de Mateus, o que a gente percebe em Jesus Cristo, no Filho de Deus? Jesus, ele é sempre assim. Ele sempre nos socorre. Ele sempre socorre o seu povo. No momento de maior angústia, no momento de maior aflição, Jesus está sempre pronto. Jesus não perde a hora. Jesus não perde a viagem. E o Senhor, nesse texto que nós lemos, ele socorreu os discípulos. Ele livrou os discípulos daquele vexame. Ele também manifestou o seu poder diante daquela família, diante daqueles homens, diante da sociedade. E, finalmente, Jesus Cristo libertou mais uma vida que estava vivendo sob influência demoníaca. Vamos até o versículo 18. Olha como Jesus age. Volta um pouquinho no final do versículo 17. Veja o que o Senhor Jesus diz para aquele pai de família. Jesus diz assim: trazei-me aqui o menino. Jesus está chamando a responsabilidade para si. Jesus está dizendo: olha, aquilo que o homem não é capaz de fazer, aquilo que o homem não tem poder para resolver, aquilo que a ciência, que a técnica, que a filosofia, que os cientistas, que os historiadores, que os engenheiros, que os advogados, aquilo que homem nenhum, que profissional nenhum é capaz de fazer, que denominação nenhuma, que instituição nenhuma é capaz de fazer, eu posso fazer, porque eu tenho todo o poder, eu sou o todo-poderoso. E Jesus, então, chama aquela responsabilidade para si mesmo. E ele diz no final do verso 17, trazei-me aqui o menino. Aquele pai foi chamado a apresentar o seu problema à vista de Jesus. Obviamente que o seu problema não era o seu próprio filho em si, mas a situação. A situação
que ele estava vivenciando era o seu problema. E esse problema estava relacionado ao seu filho. E é por isso, então, que Jesus chama o filho à sua presença. É por isso, então, que Jesus manda com que aquele jovem fosse trazido à sua presença. E Jesus, então, liberta mais uma vida da influência demoníaca. Então, no verso 18, Mateus vai dizer que Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, nós precisamos aprender a levar os nossos problemas para Deus. Em vez de nós ficarmos, muitas vezes, melancólicos, muitas vezes estagnados, aterrorizados, diante das notícias ruins, das situações ruins, dos problemas que verdadeiramente se estabelecem sobre nós e às vezes na nossa família, dentro da nossa própria casa. Em vez de nós ficarmos paralisados, desesperados, sem saber o que fazer, a Bíblia está nos apontando um caminho, uma solução. E esse caminho, essa solução, não é uma filosofia, não é uma história. Essa solução a solução do nosso problema é uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa bendita, majestosa, gloriosa, poderosa de Cristo Jesus. Você tem levado o seu problema para Deus? Paulo, por exemplo, vai dizer em Filipenses capítulo 4, que nós precisamos nos alegrarmos sempre, apesar das circunstâncias. Precisamos nos alegrar no Senhor e fazer com que a nossa angústia, a nossa aflição seja conhecida dele por meio das orações. Então, em vez de você ficar desesperado com as notícias que você anda ouvindo e vendo por aí, coloca a sua vida diante do Senhor. Leva para Ele aquilo que está te angustiando nessa hora. O que eu quero dizer para você, meu querido, é que a glória e o poder de Cristo não podem ser contidos por nada nem por ninguém neste universo. Não há criatura do reino material, não há criatura do reino espiritual capaz de se sobrepor à majestade de Cristo, ao poder de Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Mateus, o evangelista, ele tem a intenção, a clara intenção de provar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido de Deus. Qual é o rei que não tem poder? Qual é o rei que não tem autoridade? Mas a autoridade desse rei, ela avança sobre a esfera material e se prolonga e alcança a esfera espiritual sobrenatural. O poder do Rei Jesus subjuga tudo e todos. Homem, demônios, o diabo, anjos, arcanjos, querubins, todos se dobram diante de Cristo Jesus, da sua majestade, do seu poder, da sua glória. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Marque esse texto. Veja o que a palavra de Deus diz. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é que tem mais poder do que Cristo? O diabo? Seus demônios? Não, ninguém. Não existe ninguém na esfera espiritual e na esfera material que tenha mais poder do que Jesus Cristo. É por isso que ele pode, com toda a autoridade, chamar para ele essa responsabilidade. Tem gente que morre de medo dos demônios. Tem gente que morre de medo de Satanás. Queridos, não precisamos temer o diabo. Não precisamos temer os demônios. O que nós precisamos fazer, queridos, é nos colocar debaixo do poder de Deus.
para resistirmos ao diabo, para resistirmos aos demônios. É usarmos as armas espirituais apresentadas a nós no Evangelho, nas boas novas que Cristo veio nos comunicar, que os profetas, os apóstolos, os homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus deixaram aqui para nós, revelados nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos usar essas armas. Queridos, Isaías 43, versículo 13. Desde o Antigo Testamento, o Senhor vem anunciando o seu poder. O Senhor vem anunciando a sua autoridade. O Senhor vem anunciando a sua glória, a sua majestade. A palavra de Deus diz, ainda antes que houvesse dia eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, é Deus quem está falando. Agindo Deus, quem vai impedir? Quem vai impedir Deus de agir na nossa vida, no universo, na história da humanidade? Nós estamos passando um momento dificílimo, não só no nosso país, mas também no mundo. Mas você acha mesmo que o Senhor Deus perdeu o controle da história? Você acha mesmo que Deus foi pego de surpresa? Que saiu alguma coisa errada nos planos eternos que Ele mesmo elaborou, Ele mesmo planejou? Não, queridos. O Senhor não perdeu o controle da história. Jesus falou certa feita, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pai, Filho. E eu posso dizer aqui certamente, o Espírito também, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a Trindade está trabalhando na história da humanidade. Nada saiu do controle de Deus, queridos. Nada foge ao seu poder. Agora, além da sublimidade, do poder e da majestade, da glória do Senhor Jesus, o que mais esse relato de Mateus, ou esse episódio, pode nos ensinar? Eu quero apontar para você ainda, a partir desse texto que nós acabamos de ler, 3 ensinamentos que eu quero destacar. O primeiro deles tem a ver justamente com o versículo 18. Há situações, queridos, que realmente são desencadeadas, são provocadas pelos demônios e por Satanás. Eu não sei se você acredita no reino espiritual. Eu não sei se você acredita que, de fato, o diabo age nesta terra. Age em relação a governantes, age em relação a governos, age na sociedade, age também e usa instituições. Eu não sei se você crê, mas uma coisa eu sei e afirmo para você. Isso é real. Nós não devemos chegar a nenhum extremo. Se de um lado há pessoas que acham que tudo é provocado pelo demônio e por Satanás, há outras que não acreditam que eles existam e que não são capazes de fazer nada, de influenciar nada. São 2 extremos. Nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia diz e confiar na palavra de Deus. A Bíblia diz, sim, que há algumas situações provocadas diretamente pelos demônios e pelo diabo. Há governos, há governantes, há pessoas, há instituições plenamente a serviço do diabo, plenamente sob a influência maligna. E nesse caso, especificamente, querido, a enfermidade daquele menino estava sendo provocado, sim, pelo diabo. E talvez você se pergunte, pastor, diante de uma situação como essa, quando a gente percebe que o diabo está agindo, que Satanás está tentando intervir, está causando bagunça, está causando arruaça, está destruindo família, está afrontando a igreja, está controlando governos e governantes, está agindo onde eu trabalho, está agindo onde eu estudo. Quando você consegue perceber que aquela situação é realmente provocada por influência maligna, o que você deve fazer, querido? Você deve fazer o que a Bíblia recomenda.
Paulo, em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, vai dizer o quê? Repare, Paulo vai dizer que realmente existe uma luta, e essa luta se dá na esfera espiritual. Paulo vai dizer que existe uma luta contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É isso que a Bíblia chama de batalha espiritual. Agora veja que o próprio Paulo, além de denunciar a existência, a realidade desse tipo de batalha, desse tipo de luta, o próprio Paulo, o mesmo apóstolo, tratou de apresentar também o caminho da solução. Paulo está ensinando como é que se combate nesta guerra. Paulo está apresentando as armas que eu e você precisamos usar para lutar contra os principados e potestades malignas, contra os dominadores deste mundo. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo, olha, você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa se fortalecer no poder de Deus. Não é no poder da sua inteligência. Não é na capacidade dos seus diplomas. Não é na sua eloquência. Não é. Não é nem mesmo, queridos, na tecnologia. Não é. Eu e você precisamos buscar o poder de Deus. O Senhor é a nossa força. Eu e você precisamos estar fortalecidos e revestidos da armadura de Deus para que possamos lutar contra principados e potestades, para que possamos lutar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como a palavra de Deus diz. Sua família tem sido assolada? Hoje pela manhã o pastor Aloysio falou sobre família. E ele já anunciou que durante este mês ele vai trazer outras palavras a respeito de família. E eu pergunto a você, a sua família tem sido fortalecida no Senhor? A sua família tem sido revestida de toda a armadura de Deus? Porque se isso não estiver acontecendo, eu sinto muito ter que dizer uma realidade para você. Mas a sua família está desguarnecida. A sua família pode estar enfraquecida. E uma família enfraquecida, um crente enfraquecido, uma igreja desguarnecida, uma pessoa fragilizada do ponto de vista espiritual, se torna uma presa fácil para o diabo. E aí o diabo entra, bagunça, destrói, desestabiliza e depois sim a gente fica sofrendo. Então eu quero te aconselhar nesta hora. Fortaleça-se no Senhor. Revista-se da armadura de Deus. Segundo ensinamento que eu quero compartilhar com você está no versículo 17. Vamos olhar novamente para o versículo 17. O que você consegue ler aí na sua Bíblia? Uma exclamação de Jesus, não é verdade? Jesus diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Veja que essa declaração do Senhor é uma exclamação de lamento, uma exclamação de, digamos assim, de alguém que está tipicamente decepcionado por algo que deveria acontecer, deveria ocorrer, mas que até então não ocorreu. Parece que há uma falta, parece que há uma estagnação por parte, principalmente dos discípulos, que foram chamados para acudir àquela família. Os discípulos aqui, queridos, podem muito bem representar a igreja. Uma igreja inoperante, uma igreja ineficaz. Alguém desprovido do poder de Deus na sua vida, do poder do
Espírito Santo na sua vida e que por isso se torna ineficaz no seu ministério, naquilo que implementa realizar. Queridos, a palavra de Deus está nos ensinando que para nós sermos pessoas operantes no reino de Deus, para que nós sejamos usados como instrumentos poderosos na mão do Senhor, para acudir os necessitados, para levar a mensagem de salvação, para desfazer as obras malignas, para realmente enfrentar Satanás e seus demônios, nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, queridos. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos ensina isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, se você quer ter uma família que viva para a glória de Deus, para inspirar outras famílias, se você quer que o seu casamento inspire outros casamentos, se você quer que o seu ministério inspire outros ministérios, se você quer realmente ter uma palavra de esperança para abençoar, uma palavra profética, você precisa se fortalecer no poder de Deus e você precisa também ser uma pessoa que necessariamente creia na existência desse Deus. Quem não crê em Deus, queridos, não pode ser usado por Ele. Quem não crê em Deus conforme dizem as Escrituras, não pode ser usado por Ele. É impossível agradar a Deus. É impossível ser um instrumento nas mãos do Senhor. Olha, por exemplo, o que Deus falou com Josué. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que eu quero ensinar para vocês com esta passagem? Irmãos, queridos, a fé não é algo que nos leva a fazer coisas inadvertidamente. A fé não é algo que nos leva a atitudes extremistas, impensadas. Não. A própria palavra de Deus que fala sobre a fé, fala também sobre prudência, fala também sobre vigilância. O próprio Senhor foi um homem que viveu entre nós, né, em sua humanidade, um homem prudente. Quantas vezes o Senhor teve que se retirar de um lugar quando ele percebeu que as pessoas estavam confabulando para matá-lo? Jesus sabia que a sua morte tinha dia e hora para acontecer. Jesus sabia que os planos do Pai não seriam frustrados. Até porque eu acabei de ler para vocês Isaías 43, versículo 13. Agindo eu, quem impedirá? E era Deus quem estava agindo no curso da história. Era o Pai que estava agindo na vida do Filho. E o Pai não ia permitir que o Filho pudesse ser preso, sentenciado e crucificado antes da hora. Mas Jesus, nem por isso, deixou de agir com total prudência. Nem por isso Jesus deixou de ser vigilante. A fé não exclui a vigilância. A fé não exclui a prudência, mas a fé nos encoraja. A fé nos faz darmos passos maiores do que muitas vezes nós acreditamos que somos capazes de dar. Deus, naquele momento, estava encorajando o seu servo Josué. Josué estava muito preocupado. Josué deveria estar se achando incapaz de passar à frente do povo, de substituir Moisés. Afinal de contas, ele foi servo de Moisés. Tudo que ele aprendeu foi com Moisés. Se Josué chegou a um estado tal que pudesse ser, naquele momento, lançado à frente do povo, ele deveu isso a Moisés também.
Então, Josué tinha não só uma admiração, mas um respeito pelo homem, pelo ministério de Moisés. E Deus, então, ele tenta trabalhar o coração do seu servo. E ele tenta estimular a fé de Josué, a esperança, a confiança. Queridos, a palavra de Deus precisa produzir isso no nosso coração. Se você está andando cabisbaixo, se você está pensando em desistir, se você acha que não tem mais jeito, que não há mais esperança, que está tudo perdido, querido, Deus está falando, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, aleluia. Deus é com a sua igreja, querido. Deus é com o seu povo. Não há poder maior do que o poder divino. Não há criatura, nem no céu, nem na terra, capaz de resistir ao mandar, ao agir do Senhor. Creia nisso, querido. Creia nisso. Pare de ficar achando que não tem mais jeito, que está tudo perdido, que não há mais solução. A crise vai passar. A crise vai passar, querido. Deus não perdeu o controle da história. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está permitindo. Deus sabe até onde nós podemos suportar. E Ele está te dando uma palavra de encorajamento nesta noite. Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, o Senhor teu Deus é contigo. Terceira e última lição desse texto que eu quero extrair e apresentar a você. Vamos ao versículo 19, queridos. Vamos lá, verso 19 agora. Enquanto você lê os versos 19, 20 e 21, eu tomo um pouquinho de água aqui para refrescar um pouquinho a garganta. Leia na sua Bíblia. A palavra de Deus diz: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta caça não se espere senão por meio de oração e jejum. Queridos, presta atenção numa coisa. Em Mateus capítulo 10, lá no versículo 1 e também no versículo 8, o Senhor Jesus ele chama em particular os 12 e ele outorga autoridade a eles. O Senhor dá a eles uma delegação de competência. Vamos voltar lá em Mateus capítulo 10. Abra aí a sua Bíblia, rapidamente. A palavra do Senhor diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Veja então que eles já tinham obtido a delegação de competência. Eles já tinham autoridade para falar e fazer coisas maravilhosas em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A delegação de competência eles já tinham, mas o que eles precisavam adquirir agora era experiência. Experiência para poder desenvolver e dar consistência à fé que eles tinham. Amados, quando a gente se converte, ou quando a gente é convertido, e a gente chega no Evangelho, a gente chega ainda de uma forma muito pueril, muito singela, muito imatura. Mas à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai conhecendo o Evangelho, à medida que a gente vai obedecendo a palavra de Deus,
Queridos, o poder do Santo Espírito, o poder da palavra de Deus que é viva e eficaz, ela deve ir gerando em cada um de nós, pouco a pouco e gradativamente, uma fé mais bem desenvolvida, uma fé mais bem amadurecida, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Ou seja, de crentes, de pessoas, homens e mulheres aperfeiçoados. Talvez esta seja a melhor tradução para essa palavra. Porque perfeito dá uma noção de que não há mais defeito nenhum, né? Mas talvez a melhor tradução para essa palavra seja aperfeiçoado. A nossa caminhada cristã deve ser uma caminhada ascendente e nunca descendente. Nós não podemos retroceder no Evangelho. Se antes nós conhecíamos de um jeito, nós agora precisamos conhecer com mais profundidade. Nós precisamos conhecer as coisas mais substanciais do reino de Deus. As nossas experiências com Deus, com a sua igreja, com o corpo de Cristo, precisam ser experiências mais robustas, mais complexas, mais consistentes, para que o nosso testemunho seja mais eficaz. O que me admira, no meio de tudo isso, é ver que, infelizmente, há pessoas que retrocedem, queridos. E há pessoas também estagnadas. É por isso que eu acredito que Jesus deu aquele brado de lamento. É por isso que o verso, vamos voltar lá, em Mateus 17, é por isso que eu acho que lá no versículo 17, o Senhor deu um brado, exclamando: ó geração incrédula e perversa. Por quê? Naquele momento da vida cristã daqueles discípulos, não havia ainda essa experiência, essa fé amadurecida, desenvolvida e consistente. Como acontece muitas vezes com muitas pessoas que frequentam há anos os bancos das igrejas. É lamentável que isso seja uma realidade para muita gente. Pessoas que não crescem na fé. Pessoas que ainda estão se alimentando de leite, de papinha, de caldinho de feijão, de purê. Parece que a pessoa não crê naquilo que a palavra de Deus diz. A própria pessoa se exime de algumas experiências com Deus. Com medo. Sei lá. Não é? E Jesus está lamentando o estado dessas pessoas. Queridos, eu e você precisamos crescer. Eu e você precisamos avançar. A nossa caminhada tem que ser uma caminhada ascendente. Não é uma caminhada descendente. E também não é ficar marcando passo. Temos que crescer. Temos que ser crentes maduros, capazes de servirmos de apoio para os necessitados, para os angustiados. Quando alguém vier procurar um conselho, quando alguém vier compartilhar uma situação difícil, angustiante, que ela mesma não está conseguindo resolver, seja alguém em particular, seja um casal, seja uma família, quando surgir um problema na igreja, nós temos que ser pessoas amadurecidas, aperfeiçoadas no Evangelho, capazes de estender a mão e de prestar o auxílio adequado no momento oportuno. É isso que Deus esperava dos seus discípulos naquela ocasião, e eu creio, baseado nas Escrituras, que é isso que Deus espera de mim e de você, que Ele espera da sua igreja. Hebreus 11:1 diz: também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Queridos, tem muita gente se queixando da tribulação, olha, indevidamente. Veja que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, está dizendo
que as tribulações também servem como instrumentos de Deus para o aperfeiçoamento da nossa fé. Você está passando por tribulação hoje? Então, antes de murmurar, pare e pense, porque essa sua tribulação, essa sua dificuldade, pode estar sendo enviada pelo próprio Senhor, para que você tenha experiências com Ele, para que a sua fé seja desenvolvida, para que você busque a face dEle, para que Ele se revele a você. Amados, a fé deve ser fundamentada na dependência do Senhor e na disciplina de exercícios espirituais. Quero que você volte no verso 21 para a gente concluir essa mensagem. Olha para o versículo 21. O que é que Jesus quis ensinar aos seus discípulos quando ele disse: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Olha para a sua Bíblia. Olha para o versículo 21 do capítulo 17 de Mateus. Tem muita gente que quer ter poder, tem muita gente que quer ser vaso de honra, tem muita gente que quer assumir compromisso na igreja, tem muita gente que quer ser lançado no ministério, mas pessoas indisciplinadas no corpo de Cristo, pessoas indisciplinadas que não têm a mínima vontade de participar de um círculo de oração, a mínima capacidade ou entusiasmo ou iniciativa de jejuar. Tem gente que não gosta de estudar a palavra e quer ser vaso de honra, quer ser usado nas mãos de Deus. Que incoerência! Que igreja é essa que não quer estudar a Bíblia? Que igreja é essa que não ora? Que igreja é essa, irmão, que quer ser instrumento de Deus na sociedade, na localidade em que está estabelecida? Como é que uma igreja local pode fazer diferença no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, se é uma igreja inoperante, uma igreja ineficaz, uma igreja que não ora, que não jejua, que não estuda a Bíblia? Uma igreja que só vive de evento? Um crente instável? Um homem, uma mulher que não tem fé em Deus, que não busca viver uma vida de santidade? Como é que essa igreja quer honrar a Deus? Como é que essa igreja quer se posicionar diante das investidas dos demônios e de Satanás? Como é que essa pessoa quer ser bênção na vida do seu vizinho, na vida do seu irmão, do seu pai, da sua mãe? Pessoas que só servem de escândalo no corpo de Cristo. Pessoas que só servem de escândalo no meio da sociedade. Pessoas indisciplinadas do ponto de vista espiritual. Pessoas que não têm constância na fé. Você chama para orar, está cansado. Você chama para ir à igreja, assistir um culto, ouvir a palavra, está chovendo. Tem sempre uma desculpa para se esquivar do estudo bíblico. Tem sempre uma desculpa para buscar a face de Deus, para se ajoelhar aos pés do Senhor e chorar, e orar, e clamar. Vai ser uma igreja inoperante. Vai ser um servo que vai ouvir lamentos e mais lamentos do Rei da Glória. Eu espero, sinceramente, que essa não seja a sua realidade, querido. Eu espero que esse texto possa realmente produzir em mim e em você disposição para praticar os exercícios espirituais da vida cristã. E, finalmente, então, queridos, eu quero ressaltar apenas 2 pontos para que a gente, de fato, conclua essa mensagem. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é o único capaz de desfazer as obras do diabo, as obras malignas. Foi para isso que ele também se manifestou. Jesus declarou isso em Lucas capítulo 4, depois da ocasião do seu batismo, quando ele entra numa sinagoga, era um dia de sábado, e ali chegando foi dado a ele o livro do profeta Isaías.
E ele então declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Pobres aqui não são pessoas desfavorecidas economicamente. Pobres aqui são pessoas miseráveis de alma, aqueles que experimentam miséria de coração, misérias de espírito, aqueles que não experimentam a glória, a majestade de Deus na sua vida. Essas pessoas são pobres de alma, pobres de espírito. E ele continua: enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Há muita gente que sendo refém do diabo, refém do pecado, e essas pessoas precisam conhecer a verdade para que sejam libertas. Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é a salvação. Queridos, eu e você precisamos anunciar tudo isso a exemplo de Jesus. Talvez você se ache com uma fé muito pequena, mas eu quero dizer para você que mesmo que a sua fé seja pequena como um grão de mostarda, ela pode ainda assim nos levar a resultados surpreendentes, desde que essa fé seja fundamentada no Senhor Jesus Cristo e no que ele ensina na sua palavra. Pois o Senhor é indiscutivelmente o Todo-Poderoso. E é Ele quem pode sustentar a minha vida e a sua vida. É Ele quem pode sustentar o nosso ministério. Queridos, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu quero ter mais um minutinho de oração contigo nessa hora, antes de devolver a palavra ao pastor Aloysio. Feche os teus olhos onde você está e ore comigo nesse momento, por favor. Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua providência. O Senhor, ó Deus, nos deu o Filho bendito, o Filho glorioso, o Filho majestoso, o Filho poderoso, o Rei da glória, aquele cuja palavra todos irão obedecer, quer de um jeito, quer de outro. Todos irão se inclinar diante da presença majestosa, augusta, bendita, soberana, maravilhosa de Cristo Jesus. Deus, que esta palavra, que a presença do teu Espírito gere em nós fé, para que possamos ser usados pelo Senhor no teu reino, para abençoar outras vidas, vidas oprimidas, vidas que estão angustiadas, pessoas que estão, a Deus, melancólicas, oprimidas, famílias que estão sendo destruídas, muitas vezes, Senhor, realmente, por interferência maligna, demoníaca. Ó Deus, que tu tenhas misericórdia das nossas fraquezas, que esta palavra que foi compartilhada nesta noite venha nos fortalecer. Em nome de Jesus é minha oração. Amém. A palavra está com o reverendo Aloysio.